Vocês sabiam que uma vez uma mulher que começou a gostar de mim e eu comecei a gostar dela, ela parou de falar comigo só porque eu não tinha Instagram? Sim, é de dar risada, mas é verdade, aconteceu. Ela mudou comigo quando ela ficou sabendo da minha boca que eu não tinha Instagram. Sim, vamos voltar, a gente precisa voltar no tempo pra vocês entenderem. Lá em meados de 2014, mais ou menos, eu trabalhava numa empresa junto com ela e outras pessoas, claro, e tinha a hora do intervalo, a minha era de noite, mais ou menos entre 7:30 da noite, 8 horas, mais ou menos, eu não lembro exatamente, né, mas era mais ou menos isso. E aí tá, eu subia, ia pro intervalo, e aí a gente revezava, né, cada colega, ela era de outro setor, só pra vocês entenderem, eu era de um setor, ela de outro. Só que daí nós tirávamos os intervalos juntos, praticamente no mesmo horário. Então eu subia pro refeitório, né, que era um refeitório, e os meus colegas ficavam trabalhando lá embaixo. E depois eu retornava e subia outro, né, e assim ia indo. E aí tá, eu subia, né, aí eu tava no refeitório. Como começou? Como eu percebi que ela começou a gostar de mim? Porque eu lembro que uma vez eu subi pro intervalo, né, pra jantar, pra fazer meu intervalo, e aí eu sempre sozinho, né, sempre lobo solitário, comendo lá meu alimento, e eu tava numa mesa sentado, e ela e mais 2 pessoas, se não me falha a memória, atrás de mim na outra mesa. Eu tava de costas pra elas e elas de costas pra mim. E aí ela falando alto e conversando e querendo chamar a atenção, sabe? E aí uma hora ela falando alto, assim, alto. Sabe quando tu sente que a pessoa tá falando num grupo, enfim, mas ela quer que tu percebe a existência dela ali naquele ambiente? Que ela quer que tu perceba ela, que tu nota ela, sabe? Foi assim que ela fez, que eu senti. Tanto que daí eu virei pra trás, olhei pra trás, né? Nossa, o que tá acontecendo? Quem é que essa mulher com essa voz assim, falando e, sabe? Com uma intenção por trás. Daí quando eu olhei pra trás, virei pra trás, ela virou também. Ela olhou pra mim assim. Meio que querendo dar abertura subliminarmente, entendeu? Eu olhei pra trás, vi que ela olhou pra mim e ela virando o corpo pra mim, sabe? Pensei, pronto, casei no baile agora, quer ver? Agora sim, tô grandão, ganhei a boneca aqui, ó. Pensei assim pra mim. É óbvio, né? A pessoa percebe. E aí tá. Beleza. Os dias foi passando e aí a gente começou a conversar. Começamos até comer junto na hora do refeitório. Porque ela passava no meu setor quando ela ia subir pro intervalo, né? E aí eu sabia, ela tá indo pro intervalo e eu ia também. Aí começamos a interagir, começamos a ter essa aproximação, sabe? Aí tá, beleza, o tempo foi passando, as semanas foram passando e nós conversando, interagindo. Um belo dia, eu lembro até hoje, assim que eu jantava, né, tinha um espaço lá fora do setor, fora da empresa, né, fora da empresa que dava pra ir, tinha uns bancos assim e tal, e aí eu ia lá, sentava lá e ficava lá, né, e aí ouvindo uma música no fone, né, e aí ia um pessoal lá também, né, o pessoal que fazia o intervalo, né? E aí ela também ia. E nós sentados no banco, né? Sempre conversando. E aí um belo dia ela me pergunta, papo vai, né? Papo vem. Pergunta, tu tem Instagram? Ela perguntou assim. E eu falei, não tenho Instagram, não tenho redes sociais.
Eu nem sei se existia o WhatsApp em 2014, porque eu não tinha. Eu tinha um celular daqueles bem antigo, eu só tinha ele pra escutar música, né? Eu usava fone de ouvido, né? E pra ter meu fone de ouvido e escutar música, só pra isso que eu tinha. E pra ligações, eventualmente, raramente, alguma ligação, né? Eu sempre fui introvertido, introspectivo, então era só isso. Minha música que me bastava ali, né? Pra quando eu me deslocava do trabalho e na hora de ir pra casa, eu gostava de escutar música, né? Sempre fui fã de ouvir música. E aí só pra isso que eu tinha. E falei pra ela, não tenho Instagram, não tenho redes sociais, não tenho Facebook, não tenho redes sociais. Daí ela pegou assim e falou, tu não tem redes sociais? Ela disse assim com uma cara de impressionada que eu não tinha redes sociais. Ela ficou impressionada. E eu falei, sim, não tenho redes sociais. E ela arregalou os olhos, sabe, assim, e ergueu as sobrancelhas. Tu não tem redes sociais, tu não tem Instagram, ela disse assim. Nossa, ela disse assim, deu sim, pois é. E fui puxando, né, mudamos de assunto e tal. A partir do dia seguinte, ela mudou de um jeito. Pô, vocês não têm noção. Eu buguei. Ela começou a se tornar fria. Aquela abertura que ela me dava, aquele sorriso, aquele aconchego que ela chegava em mim pra conversar, ou quando ela me via, aquele brilho sumiu dela, como se tivesse pairado uma nuvem negra em cima dela, uma fumaça negra em cima dela. Ela mudou completamente, drasticamente comigo. Sério, eu juro. Só porque ela ficou sabendo da minha boca que eu não tinha Instagram, que eu não tinha redes sociais. E aí eu não sei o que ela queria, qual é que era a intenção dela por trás. Mudou de um jeito assustador. Eu buguei. Ela parou, começou a ficar mais séria no dia seguinte. E não me dava abertura e começou a se tornar monossilabicamente falando. Uma pessoa que fala monossilabicamente, sabe? Uma e outra palavrinha ali meio que por cima. Zero interesse. Ela foi até aquele meme, foi de 0 a 100 quilômetros em questão de segundos. Aqui foi ao contrário. O entusiasmo dela baixou de 100 a 0, de um dia pro outro. E aí eu pensei, minha nossa senhora, o que foi isso? O que houve com essa louca? Meu, tu tá louco, por que isso? Será? E eu não fui atrás perguntar. Ah, mas vocês vão vir dizer, mas por que tu não foi atrás perguntar? Por que tu não foi perguntar pra ela o que houve? Eu vou estar correndo atrás de mulher. Ela que então vinha me dizer, sabe? Comigo é ou é 50% pra cada um, reciprocidade, ou nada. Não tem por que um ficar dando 60% da sua energia e a outra 40%. Um dá 70%, a outra dá 30%. Não. Eu não tenho que estar indo tirar satisfação, querer perguntar o que está acontecendo. Ela que deveria ter vindo me dizer. Né? Ela não era uma famosa com 100 mil seguidores no Instagram. Ela não é nenhuma rainha de nenhum local que eu tenho que estar indo puxar o saco dela, perguntar. Não, nós estávamos nos conhecendo ali, né? E pra mim tá tudo tranquilo, tudo certo, né? Hoje com a cabeça que eu tô, né? Hoje com a cabeça que eu tenho hoje, ela também não tinha dever de me dar satisfação. Só que eu não entendi aquilo ali, sabe? Nunca entendi aquilo ali. E por isso que eu digo pra vocês,
É uma lição muito importante. Se desapeguem de mulheres, pessoal. Tá? Se desapeguem de mulheres, cara. De pessoas em geral. Tá? De pessoas de forma geral. Mas de mulheres, principalmente se tu é homem. Gurizão novo. Aí que tá começando a juventude. Cara, se desapega. Tá? Se tu tem... se tu dá valor pra mim, pro meu conteúdo, pras minhas palavras... Então, leva isso pra tua vida. Se desapega de mulheres, cara. Eu queria saber isso lá nos meus 18 anos, 19 anos. Isso que eu tô te falando agora. Mas ninguém falou pra eu fazer isso. Não tinha vídeos no YouTube, na internet falando sobre isso. Eu tive que descobrir dando o cara a tapa, na marra. Se desapegue de mulheres. Eu falo isso do fundo do meu coração. Daí eu vejo, já escutei cara do meu lado falando. Eles eram casados, já vários caras eu já escutei isso aí. Eles eram casados, devem ser casados até hoje, falando: ai, a minha mulher, ela nunca vai me trair. Nunca vai me trair, eu confio 100% na minha mulher. Da minha esposa. Eu confio nela, ela nunca vai me trair. Nossa, ela é uma mulher, eu conheci ela nova, virgem. Eu era novo e virgem também. Conheci ela na igreja. Cara, ela nunca vai me trair. Nunca vai me trair. Nunca. Eu confio 100% nela. 100%. Nossa, me dá uma vergonha alheia quando eu escuto esse pessoal. Cara, tu nunca pode botar a mão no fogo, confiar 100%. Dar 100% de confiança numa pessoa, em uma mulher ainda. Seu trouxa. Como tu é tonto, como tu... tu é burro, cara. Como vocês são jamantas. Esses caras são os jumentos, os verdadeiros jumentos celestinos, sabe? Não, é burrice completa. É assim, não dá pra entender uma coisa dessas. Nunca dê a confiança, fala isso. Cara, me dá vergonha alheia quando eu escuto esses caras, cara. Ela não te fala o doutorzinho mongoloide, mas ela tá no Instagram, no Facebook, dando trela pra outros machos que vão validar ela. Eles estão falando coisas pra ela no chat privado que tu não faz ideia, cara. E ela dá o coraçãozinho, ela curte a mensagem. Ele fala, os caras falam, vamos marcar um encontro uma hora dessas. E ela fala, vamos marcar, vamos sim. Vamos. Sabe? Ela nem fala que ela é casada pra eles. E os caras mandam mensagem sabendo que a tua esposinha é casada e ela não revela, ela não questiona, ela não fala, mas tu sabe que eu sou casada, né? Não. Ela com filho, casada contigo, e tu botando a mão no fogo por ela, falando que ela nunca vai te trair, cara. Cara, quantos anos vocês têm? Vocês não sabem viver a vida? Olhar pra volta de vocês pra ver o que tá acontecendo? Sabe, eu não consigo entender essa turminha. Não consigo entender. E por isso que tem que se desapegar. Ali eu vi, eu não sei dessa do Instagram que ela me perguntou, falou, ela ficou apavorada que eu não tinha Instagram. E pra mim é super normal. O que tem? O que tem que eu não tenho Instagram? Por que tu não conversa aqui comigo? Nós estamos cara a cara aqui, ó, frente a frente, na hora do intervalo aqui, na hora da janta lá, nós tava comendo. Por que tu não pergunta as coisas pra mim? O que ela queria ver no meu Instagram, será? O que tu quer ver no meu Instagram? Eu não perguntei pra ela, né? Não questionei. Tô falando aqui só pra vocês. Mas o que será que ela queria ver no meu Instagram? Será que não era uma mulher interesseira? Só que estranho isso, porque a gente ficou semanas conversando, um tempão interagindo.
De repente eu penso, se fosse realmente interesseira, essas modernetes, otárias, escrotas, sabe? Ela teria perguntado se eu tinha Instagram no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia no máximo, de repente, né? É o que eu penso, mas eu não sei o que realmente aconteceu ali. Por isso que eu fiquei muito bugado. Será que de repente não rolou fofoca de outras pessoas lá da empresa? Porque era uma empresa grande, com inúmeros funcionários. Então de repente alguém fez fofoca pra ela. Eu não sei. Isso eu realmente não sei. Vai saber, pode ter sido. Né? Eu não descarto essa opção, essa possibilidade. Quando vê, de repente alguém fez uma fofoca lá dentro pra ela. Vai saber. Porque ela era uma mulher bonita. Eu tinha mais ou menos 18, 19 anos. E ela era um ano mais velha que eu, mais ou menos. Um ou 2 anos. 20, 21 ela tinha na época. Era uma mulher bonita, uma morena. Um bundão, ela tinha um corpo assim. Não gorda, sabe? Não era aquelas gordas. Uma mulher bem bonita, com um corpo. Sabe aquelas mulher com um corpão? Um bundão ela tinha. Uma baita de uma bunda. E aí, de certo, algum outro babaca lá, trouxa, né? Sempre tem, né? De certo, fez uma fofoca pra ela. Vai saber? Não sei, realmente não sei. E não me interessa mais. Mas a mensagem principal que eu quero passar é desapegar de mulheres. Se desapega, cara, do ser humano, da vida em geral. Se desapegue. Depois que eu comecei a fazer isso e ver a podridão das mulheres, do mundo, do ser humano de forma geral, diminuiu o sofrimento na minha vida, a dor, estresse. Parei de confiar nas pessoas de forma geral, sabe? Parei, no caso, de depositar a minha confiança 100%. Parei. Conforme eu fui percebendo a podridão do mundo, das pessoas, das mulheres, eu realmente buguei. Não entendi o que aconteceu ali por trás, de fato. A mulher parou, cara, mudou comigo completamente, porque eu não tinha Instagram, eu não tinha redes sociais. E aí fica o questionamento no ar. O que houve? O que tinha ali por trás, será? Não descobri até hoje. E eu vejo esses caras aí, esses casadinhos, que defendem a esposa deles. Não, a minha é de igreja. Ai. Como tu é jeguelê, cara. Como tu é burro, velho. As de igreja são as piores que tem, seu songo-mongo. Retardado, mongoloide. São piores, são tão promíscuas quanto as outras que não vão na igreja. São tão promíscuas quanto as que têm tatuagem, quanto as que não têm tatuagem. E os caras defendem. Eu só respiro fundo, respiro profundamente e penso que vergonha alheia de um cara desses. Já vi na vida real, já vi isso na internet. Os caras são gados, os caras, eles dão a vida deles, cara, por causa da esposa deles, da mulher deles, da namorada deles, muitas vezes. Olha que louco isso. Os caras falam, não, eu dou a minha vida pela minha esposa, eu morro por ela. Aí o que acontece? Ele dá a vida por ela, ele morre, e ela vai bater uma bolinha com o cara que chamou ela no Instagram, no privado, no WhatsApp, no Facebook. Ela vai lá bater uma bolinha com ele, cavalgar nele gostoso. Sabe cavalgar? Ela vai e mete tudo que dá pra meter. Até o buraco do ouvido, se ela pudesse, ela dava. Até o buraco do nariz.
Oi, querido. Vem, quer meter no buraco do meu ouvido? Pode vir. Quer meter no meu nariz? No buraco do meu nariz? Pode meter. Isso. Vem. Elas iam fazer. E os caras fazem isso aí. Se humilham. Eles se humilham por causa da cremosinha deles, da honradinha deles, que eles botam a mão no fogo. Não consigo entender isso. E realmente não consigo entender. Então se desapeguem de mulheres enquanto vocês forem novos. Quanto mais novo tu for, mais jovem, melhor vai ser pra ti. Se desapegue do ser humano para evitar dor, sofrimento, terror mental, horror mental, danos psicológicos de forma geral, entendeu? Faz isso. Se desapegue o quanto antes, porque por eu não ter uma rede social, uma mulher mudou do vinho pra água comigo. É uma boa analogia que dá pra fazer. Do vinho pra água, ela mudou comigo. Então fica a reflexão no ar, pessoal. Deixa essa reflexão aí pra vocês.